Aleluia, é uma alegria, é uma alegria tremenda, querido, para adorar o Senhor, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, porque até aqui foi o Senhor. Estamos na campanha, a última noite do O Chamado. Deus verdadeiramente operou aqui no nosso meio. Ele trouxe mulheres corajosas para esta missão. Agora nós vamos fazer a missão, convidar agora a irmã Ana Lúcia, a irmã Vicentina, diácono Gilberto, para participar e pregar aqui, né? E alguns demais que até hoje aqui não trouxeram palavra, só que não pode esconder dentro da caverna. Quando Deus falar, é você que vai trazer a palavra, tem que estar com a palavra preparada na agulha. Irmã Ana Lúcia, está preparada, irmã Ana Lúcia? Ô, Glória. Ela não vai nem falar, né? Irmã Vicentina, está preparada, irmã Vicentina? Tá orando. Glória a Deus. Queridos, é com muita alegria no meu coração. Imagine um servo do Senhor feliz. Passei por dificuldade, passei por diversidade, passei por guerra, dores no corpo, mas eu não desisti. Estamos aqui hoje fechando uma campanha muito forte, aonde verdadeiramente Deus mostrou o chamado dessas pessoas, na verdade essas mulheres e esta jovem. Porque fazer o ídolo do Senhor é para os escolhidos. Fazer aquilo que Deus colocou no coração é para os escolhidos. E muitas das vezes aquele que não faz quer apontar. Então hoje aqui nós iremos fechar na presença de Deus esta campanha abençoada por Deus. Diz a palavra do Senhor assim, ó: 1.000 cairão à esquerda, 10.000 ao nosso lado, e nós não seremos atingidos, porque o Senhor Deus está segurando nas nossas mãos. Pode ficar tranquilo que Deus está segurando nas suas mãos. Pode ficar em paz que Deus ele tem ouvido as suas orações. Porque a palavra do Senhor vai dizer: aquele que busca o Senhor Deus, enquanto pode encontrar, vai achar. E eu tenho achado Deus, muitas das vezes eu sempre constante. Porque eu oro de dia, de noite, de madrugada, pelas vidas das pessoas que compareçam aqui na programação. Mesmo aquele que não pode comparecer, também estou orando. Porque é o meu dever, é o nosso dever, orar para todos. Porque Deus nos chamou, Deus nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos Deus, não foi nós que escolhemos Deus. Foi Deus que nos escolheu. Eu gosto de lembrar sempre isso. Quando eu estava ali querendo tirar minha própria vida, ele falou comigo. E a partir daquele momento, eu não parei momento nenhum. Nem hora, nem segundo. Porque todo o tempo eu estou na obra de Deus. Todo segundo eu estou na obra de Deus. Até quando estou dormindo, eu estou sonhando com a obra de Deus. E Deus tem mostrado muitas coisas através do sonho. E eu tenho certeza que Deus não colocou esse pessoal na plataforma aqui à toa. Estava aqui falando com a irmã Vicentina que eu tenho 4,5 milhões de amigos virtuais. E eu não estou trabalhando com eles, ou seja, eu não mando mensagem para eles em grupo nenhum. Mas eu vou começar agora a trabalhar porque nós temos a nossa rádio, que funciona em qualquer rádio do mundo, em qualquer rádio do mundo, em qualquer nação do mundo, através da Alexa. Tá? Você pode estar dentro do seu carro,
Você pode estar ouvindo a Rádio Evangelizando Nações. Você pode estar na sua casa, na sua cozinha, você pode estar ouvindo Evangelizando Nações. Você pode estar no banheiro da sua casa, você pode estar ouvindo Evangelizando Nações. Mas nós sabemos que nós temos que buscar a presença de Deus. E hoje, nós estamos dizendo a você que 12 profetas, 12 promessas, 12 unções, 12 orações e 12 palavras está começando para adorar a Deus pela sua vida. Se prepara você que se encontra aí do outro lado, porque Deus vai e está agindo em favor da sua vida, da sua casa e da sua família. Irmã Vicentina, na oração inicial em nome de Jesus, amém? Amém. Salve a todos na paz do Senhor, da plataforma, todos que estão nos ouvindo, até onde o nosso vai chegar. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Entre em oração. Meu Deus, meu Pai, mais uma vez, Jesus, encontro aqui pedindo perdão pelas minhas falhas, meus pecados, mal palavras, transgressões. Ah, Jesus, o Senhor sabe que sou pequenininha, Deus, mais pequenininha do que um carocinho de mostarda. Mas o Senhor é tão grande, Pai, para perdoar minhas falhas, escutar meus clamores. Deus, eu venho entregar o pastor João nas suas preciosas mãos, Senhor. Todos aqui da plataforma, todos aqueles que estão nos ouvindo. Deus, toma aqueles que estão dormindo, Pai, dá um bom sono. Aqueles que estão trabalhando, Senhor, vem dar um bom serviço. Ah, Jesus, toma nossas criancinhas, meu Pai. Livre eles de todo o mal, Senhor. Do homem sanguinário, toma os policiais, meu Senhor Jesus. Ah, papai, os motoristas, Deus. Livre eles de bala perdida, acidente de assalto, sequestro de todo o mal. Ah, Jesus, vai passar nos hospitais, nas cadeias, nos orfanatos, nessas casas de cooperação. Ah, Jesus, no manicômio. Ah, Senhor Jesus, na rodinha dos drogados, bêbados, fumantes, jogatino. Que eles venham tomar nojo, Pai, do vício, que nenhum vício te agrada. Ah, Senhor Jesus, venha abençoar cada um, Senhor Deus. Ah, Pai, eu agora quero te entregar a minha irmã Ivone nas suas preciosas mãos, papai. Deus, faça o melhor para ela, Pai. É difícil pra gente que é parente, mas que o Senhor faça a tua vontade na vida dela. Ah, Jesus, vai abençoando, Pai. Vai consolando os filhos, Senhor. Ah, papai, os netos, Pai. Só o Senhor que pode. Assim, Pai, eu te peço, te agradeço por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, pastor? Amém, glória a Deus. Eu conheço esse processo, eu conheço essa oração. Está sendo repetida depois de um ano. Mas Deus, ele tem um controle, irmã Vicentina. Descansa no Senhor, essa é a palavra do Senhor. Tá? Porque a obra de Deus, é Ele que faz a obra, não somos nós. Porque muitas das vezes nós achamos que nós podemos. Não, nós não podemos. Entregamos na mão do Senhor para que Ele possa resolver a sua vida. Hoje nós temos aqui uma levita, ao qual vai estar abrindo também a programação com um louvor, que a nossa amada missionária Quitéria vai estar louvando em nome do Senhor Jesus. Amém, missionária? Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu vou louvar ao Senhor com hino. Eu não sei se vai sair muito bem, que tá um barulho de chuva. Tá saindo aí tá chuva, barulho da chuva. Tá muita chuva aqui. Pode soltar, tá tudo bem. Tá bom. Depois eu boto um fundo musical, cobre isso aí, em nome de Jesus. Solta! Eu sou, Senhor, teu Deus. Eu sou o teu protetor. Eu sou o teu fiel amigo. Na alegria e na dor. E porque tu te entristeces, alegra o teu coração. Se lembras que eu ainda te amo, sou eu quem te tomo pelas tuas mãos. Se pelo fogo passares, as chamas não te queimarão.
Quantas vezes nas horas de angústia tu chegastes a dizer assim: Deus não está me vendo, parece que é chegado o meu fim. Não temas, porque eu sou contigo, onde andares contigo eu irei. Das tuas iniquidades e dos teus pecados não me lembrarei. Se pelo fogo passares, as chamas não te queimarão. Ou nas profundezas dos mares, as águas não te afogarão. Eu sou aquele que te guarda, eu vejo no caminho os teus. Volte agora mesmo para mim, eu te escolhi e tu és meu. Volte agora mesmo para mim, eu te escolhi e tu és meu. De caminho certo. Amém. Irmã Marilene, seu microfonezinho aí, varoa. Obrigado, glória a Deus. Eu, amados, vou falar assim, eu acostumei com essa família e nós já sabemos a forma que Deus trabalha nessa programação. Todos aqui que abrem a tua boca para louvar a Deus, a gente já sabe como Deus trabalha na vida delas ou deles. Porque a obra de Deus, ela é constante na nossa vida. Quando nós entramos nessa programação dos 12 profetas, é uma guerra espiritual. E quando você entra e clama a Deus, dedica a Deus, Deus opera de forma muito especial. O nosso amado diácono Gilberto entrou aqui quietinho, veio, está no joelho aqui orando, está chorando na presença de Deus. E isso é muito gratificante quando você busca Deus e chora na presença dele. E eu tenho certeza que nesta noite o Espírito Santo ele vai trabalhar muito forte nesse negócio. Quero aqui chamar a nossa irmã. Eu vou aqui, queridos, vou dar oportunidade para todo mundo, tá? Se for necessário passar uns 10 minutinhos, não tem problema, tá? Mas eu vou chamar aqui a diaconisa Cristiane, que tem 5 minutos depois da missionária. Edneia, 5 minutos, não pode passar, porque eu quero dar oportunidade, porque em seguida teremos a palavra, amém? Diaconisa Cristiane. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, né? Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Eu gostaria de deixar em Ezequiel, louvado seja o nome do Josué, perdão, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 1, que tem pelo título que Deus fala a Josué e que anima-o. Isso depois que morreu Moisés, servo do Senhor, e o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e teu povo, e a terra que eu dou aos teus filhos de Israel. E todo lugar que pisar a ponta dos vossos pés, tenho dado, como disse a Moisés. Louvado seja o nome do Senhor, né? A Bíblia fala aqui que o Senhor chama Josué e anima-o, né? Tanto que no versículo 3, no capítulo 1, versículo 3, ele fala: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado, como disse a Moisés. Louvado seja Deus, né? Quando o Senhor, ele anima o homem, a mulher, alguém a qual ele tem uma promessa, o Senhor nos anima porque verdadeiramente
exatamente, Ele sabe aquilo a qual Ele tem que colocar nas nossas mãos, como Ele colocou na mão de Moisés. Ele deu a ele algo, louvado seja o nome do Senhor, que poucos foram dados. Muitas das vezes, às vezes, Deus nos delega algo, nos delega algo que Ele dá a nós para não dar a outros. E muitas das vezes se acha capacitado. Mas eu quero dizer para você que assim como o Senhor chamou Josué e animou a ele, hoje é um dia que pode ter sido um dia desanimador para você. Como ele foi um dia desanimador para mim. Mas quando o dia acontece assim, eu costumo dizer e agradecer ao Senhor por tudo. Eu termino o dia e falo, Senhor, o dia não foi como eu, Cristiane, almejava. O dia não foi como eu gostaria que fosse. Mas eu louvo a Ti porque eu sei que foi o dia que o Senhor reservou para mim. Neste dia de hoje, essa sexta-feira, 30 de maio, Ele reservou da maneira que Ele reservou, seja a maneira que foi, o Senhor reservou para mim, para você, né? E como Ele falou para Josué, anima, Ele deu uma injeção de ânimo, Ele dá uma injeção de ânimo para mim, para você, nos momentos mais difíceis. Comigo, pelo menos, é dessa forma, nos momentos mais difíceis, o Senhor nos anima, o Senhor me dá uma injeção de ânimo, né? Porque as coisas, irmãos, elas não delegam como eu quero, como você quer. As coisas não delegam da forma que nós almejamos que delegue. As coisas não delegam como nós queremos. Quem dera que as coisas fossem como nós planejamos. Porque a Bíblia fala que o homem faz o que planeja. Mas a resposta não vem dele. Ela vem da parte do Senhor. E a resposta, irmão, quando ela vem da parte do Senhor, estou sendo bem breve para respeitar o tempo, elas designam um caminho para um caminho diferente do que eu e você queremos. Mas eu quero dizer para você que as coisas estão caminhando de uma forma diferente. Mas o que o Senhor prometeu a você, o Senhor ele não está atrelado às condições que nós passamos atualmente. O Senhor não está atrelado à crise que o mundo tem passado. O Senhor não está atrelado à remissão do tempo. Mas o que o Senhor prometeu, Ele será fiel para cumprir. Ainda que eu e você não seremos dignos de receber, mas o Senhor será fiel para cumprir. Qual foi a promessa, né? É a injeção de ânimo que Ele deu a Josué para dizer para ele, eu te prometi, eu te levantei e eu farei aquilo que eu prometi. Não se preocupe, irmão. Não foi o prefeito que prometeu, nem o presidente, foi o rei dos reis e o Senhor dos senhores, né? E eu agradeço a oportunidade nessa noite, respeitando aqui os 5 minutos dados. Amém, pastor Joel? Amém, glória a Deus. Missionária Edneia. 5 minutinhos, por favor, tá bom? Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos da plataforma, a todos os nossos ouvintes, a paz do Senhor esteja visitando agora o seu coração, seja qual for a situação que você estiver passando agora, seja qual for a causa, seja o tamanho da dor, receba aí a paz do Senhor Jesus que acalma, que tranquiliza. Eu quero, antes de ler a palavra que eu preparei aqui, eu quero glorificar a Deus. A semana passada, enquanto a missionária Quitéria pregava, o Espírito Santo de Deus disse para mim claramente, interceda agora por ela. Enquanto essa serva pregava, essa mulher aqui clamava por essa serva pregando a palavra de Deus às nações. E a palavra que está preparada agora está dentro do louvor que a irmã Quitéria cantou essa noite. Grande é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. O Salmo 32, o verso 6 nos diz, por isso todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu
me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. E aí eu ouvindo essa noite, essa serva, ouvindo as palavras já faladas essa noite, o grande Deus, o santo, o justo. Eu gosto muito de João 17, quando ele diz Pai Santo, Pai Justo, como Jesus se referia a Deus acima dos céus. O Pai dele e é o nosso Pai também. E essa noite, nesse final dessa campanha, quanta coisa tremenda Deus tem usado em seus servos. E essa palavra de agora diz, tu que és santo, tu que te aproximou de Jesus, tu que confessaste a Jesus, tu podes orar. Ora que Ele vai te ouvir. Os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possam ouvir o nosso clamor. E uma coisa muito boa, querido ouvinte, é a gente que tem esse conhecimento, que Ele responde a oração quando Ele quer e como Ele quer. Ele é soberano. E quando a gente tem esse entendimento, isso nos alegra. Só de saber que nós temos um Deus e temos a liberdade e temos fé de clamar, de fazer a nossa oração, de contar para Ele a causa, de confessar para Ele o que tiver que confessar e de esperar no tempo dele. Aquele que é santo orará a ti, porque o poder de uma oração, no momento da oração, nós oramos ao Senhor, hoje não tem comida, eu vou orar porque hoje não tem comida, eu quero que Ele me dê. E essa palavra dessa noite nos mostra algo tão tremendo, porque quando você orar, ainda que no transbordar de muitas águas, tu não passarás por essa tribulação. O louvor que a irmã Quitéria cantou é justamente isso. No transbordar das águas, em muitas águas, no meio do fogo, a gente não se queima. A gente faz uma oração a Deus por uma questão, Ele age 350 graus a nosso favor. Aleluia, aleluia e aleluia. O poder de uma oração dá livramento para a nossa casa, dá livramento para amigos, dá livramento para a igreja, dá livramento para as nações agora. Eu sou convicta que essa palavra, quando chegar essas vozes dessa rádio, pastor Jair, o Espírito Santo de Deus vai agir em cada situação de cada ouvinte. Porque teve já uma pregação minha que foi enviada para uma amiga minha numa cidade do Mato Grosso do Sul, e ela mandou a pregação para outras pessoas que entraram no meu privado e falaram comigo da pregação, dizendo que quando ouviram aquela mensagem, não é Dina, mas é a mensagem que foi pregada, que foi anunciada, a pessoa tomou posse. Então, como que está caminhando as nossas vozes nessa rádio? 12 profetas, 12 nações, 12 orações. E essa noite, nesse momento, eu falo do poder da oração. Quando nós oramos, seja qual for a causa, Deus, na sua onisciência, Ele vai e age a nosso favor em várias estruturas. Ele age na nossa casa, na nossa vida, Ele age na finança, Ele age na saúde. Eu recebi uma mensagem de uma irmã do estado do Amapá, que estava com dor. Ela já passou por tanto problema na psique dela, que hoje ela se encontra psicossomatizada de dores. E quando ela entrou em contato comigo, eu não estou conseguindo sair da cama, do quarto, porque eu tenho que chegar no hospital. Eu falei para ela, você sabe qual é o seu remédio? O seu remédio agora é orar, não é pedir cura. Ora por qualquer questão. E em seguida comece a louvar. Porque essa palavra dessa noite que eu li no Salmo 32, Ele nos cerca de alegres cantos de livramento. Alegres cantos de livramento. Quantos cantos de livramento se ouve nessa rádio de segunda a sexta-feira? E quando nós entendemos que um canto, um louvor de livramento,
é uma arma poderosa, é o Espírito Santo de Deus agindo naquele louvor. E aí eu falei para aquela irmã, louva, adora, tá difícil, adora, como diz no Domina Bebe, nunca pare de lutar, não pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. E quando a gente vai entendendo toda essa palavra, todo mover de uma espiritualidade para a gente viver uma vida satisfeita com Deus, ainda que esteja faltando comida, ele diz que não vai morrer de fome. Ele diz que não vai ficar daquele jeito. Então, o momento da oração, o momento que recebemos um canto de livramento, canta. Ministra ao teu próprio coração, ao teu espírito, mas nesse momento o Espírito Santo de Deus está recebendo a tua adoração, o teu louvor, o teu canto. E aí é uma arma poderosa, porque a palavra de Deus nos justifica. No Salmo 22, verso 3, que ele habita no meio dos louvores. Olha que coisa tremenda. Eu estou muito feliz por essa noite, muito, porque a palavra recebida, antes de mim já veio a Joana Batista, porque antes de Jesus caminhar, veio João Batista na frente dela. A irmã Quitéria trouxe um louvor e eu estou com a palavra. Aleluia, aleluia. Deus abençoe você, querido ouvinte, nesse final de semana. Marcha com alegres cantos de livramento. Não deixe de orar, não deixe de perseverar, não deixe de profetizar, não deixe de ler a palavra. Amém. Toma posse dessa espada, querido ouvinte, nesse final de semana. Seja grandemente vitorioso em Cristo Jesus pela sua fé. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, pastor, por essa oportunidade. Muito obrigada. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmã Ana Lúcia, abre seu microfone em nome de Jesus. Irmã Ana Lúcia. Glória a Deus. Irmã Ana Lúcia, o povo aqui não sabe. A maioria desse povo que se encontra aqui, todo mundo a maioria é tudo de Sergipe. E através do Espírito Santo, usando a senhora, porque a senhora foi a primeira pessoa de Sergipe a entrar nesta rádio. E um foi passando para o outro. E isso é o chamado de Deus. Eu quero convidar a senhora para fazer a oração da palavra de Deus, ao qual a nossa querida missionária Disney vai estar pregando. A senhora ora por ela em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, nesta hora, Espírito Santo, eu quero entregar a nossa irmã, meu Pai, Vicentina, meu Senhor. É Disney, irmã, é a Disney. É quem? Ou é? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, Espírito Santo, eu quero entregar a minha irmã, meu Pai, que vai trazer, meu Pai, a tua palavra, Senhor. Pai, usa a tua filha nesta hora, Espírito Santo. Pai, seja com ela nesta hora. Em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa, Pai, a tua filha. Pai, que não venha sair dela, meu Pai, nada, mas sim do teu Espírito Santo. Meu Pai, em nome de Jesus. Não aquilo que a gente queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nós ouvir, meu Pai. Aquilo que o Senhor tem, meu Pai, nesta noite, meu Pai. Pai, também fala com cada um de nós, cada um dos ouvintes, meu Pai, que está do outro lado, que está precisando de uma palavra, Pai. Até mesmo aqueles que estão pedindo uma resposta, Pai. Então, usa a tua filha, que ela venha diminuir nesta hora e o Senhor possa crescer na vida dela, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor com a nossa amada missionária Disney, em nome do Senhor Jesus. Amém, missionária? Irmã Marilene, liga seu microfonezinho, por favor. Disney. Irmã Marilene, seu microfone está aberto. Aí. Obrigado. Amém. Amém. Salve a todos com a paz do Senhor Jesus. Primeiro, pastor, eu quero pedir desculpas. Ontem eu não consegui entrar na live. Fiquei até tarde trabalhando. Eu cheguei em casa já era meia-noite.
Confesso que estou muito nervosa. Ah, Senhor Jesus, mas que seja tudo na direção do Senhor Jesus. Estamos numa campanha muito linda, uma campanha que fala sobre o chamado. E o mais bonito de tudo é que o Espírito Santo do Senhor, ele nos conduziu a cada um dessa pregação, cada um pregador, ele foi em um profeta, ele não foi, nós não pregamos sobre a mesma pessoa. E eu até hoje eu fiquei assim achando tudo isso muito lindo, porque quando o Senhor conduz a gente, é assim que ele faz. E hoje eu deixo uma palavra aqui em Lucas. Vamos falar sobre o chamado de Pedro. O chamado de Pedro. Eu deixo aqui em Lucas. Senhor. Lucas 22, capítulo 22, versículo 31. Vou ler alguns capítulos, alguns versículos. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar com o trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas disse-lhe Jesus, te digo, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes negaste que me conheces. Eu estou com a voz trêmula porque eu estou muito nervosa, mas a palavra do Senhor. Aqui no capítulo 22, versículo 31 e 34, do 31 ao 34, Jesus fala com Pedro e ele diz que está pronto. Mas então aqui no 54, então, prendendo Jesus, o levaram, o meteram em casa do sumo sacerdote e Pedro seguiu de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como cerca criada, vendo estar sentado ao fogo, pusesse a olho nele e disse, este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo, mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. E passado quase 1 hora, o outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que quer dizer. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amarguradamente. Como disse, irmãos, hoje vamos falar um pouco sobre o chamado de Pedro. Quem era Pedro? Pedro todos conhecem por ser aquele que falava muito, ele estava com Jesus, e ele era aquele que tinha coragem de falar o que os outros não tinham.
O que me chama a atenção aqui no capítulo 22, versículo 31, quando Jesus fala com Pedro que Satanás pediu para cirandar Pedro, Jesus ele não deixa. Porque mesmo Pedro andando com Jesus, mesmo Pedro conhecendo o Mestre, falando com o Mestre, falando como o Mestre, Pedro ainda não estava convertido. Ele ainda não estava convertido. Mas Pedro, na sua ignorância, ele dizia: Senhor, eu já estou pronto. Eu já estou pronto para ir com o Senhor até a morte. E o Senhor disse: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E eu vejo Pedro como um de nós. Muitos de nós falamos do Senhor, pregamos a palavra do Senhor, mas muitos não estão convertidos. Muitos estão convencidos de conhecer Jesus, mas convertidos aos pés do Senhor, não. Por que ele não diz nem falar isso? Porque o que acontece na nossa realidade, muitos de nós é o que nós mostramos quando negamos ao Senhor. Muitos não negamos com palavras, mas negamos com gestos, com atitudes. E foi o que Pedro fez. Pedro ele andava com Jesus, mas ele achava que já estava pronto. Mas Jesus disse: Pedro, você ainda não está pronto. Diferente de Jesus aqui, quando Satanás pede para tocar na vida de Jó, o Senhor Deus, ele deixa, ele ordena. Ele ainda disse: eu não tiro a vida desse servo. E Satanás faz o maior reboliço na vida dele, porque Deus conhece que Jó estava preparado. Mas quando Satanás ele pede para cirandar a vida de Pedro, Jesus disse: não. Esse não. Eu conheço ele. Ele está comigo, ele fala comigo, ele me conhece, mas ele não está convertido verdadeiramente. Pedro, percebe-se que ele era um líder natural. É fácil perceber que ele está sempre com Jesus. Ele já tem uma grande liderança porque ele já é um líder de pesca. Naquele grande momento na pesca maravilhosa, quando ele ouve a pregação, quando Jesus manda que ele volte ao mar e lançar a rede, ele queria tanto pescar que ele passou a noite toda pescando. Ele passou a noite inteira pescando, a palavra nos fala. E nada ele pescou. Ele nada pescou. Mas quando Jesus veio a ele e diz: volte para o mar, jogue a rede para o outro lado, Pedro traz peixes abundantemente. É tanto peixe que ele não consegue tirar. Ele chama outro barco do lado para poder ajudar. E o que me chama mais atenção é que ele queria tanto pescar. Quando Jesus manda pescar, ele vai pegar peixe. Mas quando ele conhece o servo, quando ele conhece o Senhor, na verdade, ele deixa todo aquele peixe e vai em busca de Jesus. Você vê que ele larga tudo e começa a seguir Jesus. Jesus não chama Pedro nesse momento. É ele que se oferece para estar com Jesus. E o que acontece? Pedro era um homem muito emocional. Ele era uma pessoa que, em todo momento, ele já achava que, por estar com Jesus, ele já conhecia de tudo, ele já sabia de tudo. E é o que acontece com cada um de nós. Muitas das vezes, a gente, por ser cristão, ser evangélico, a gente diz: não, vai ser fácil, vai ser diferente. Muitas pessoas apontam Pedro, mas só que cada um de nós temos um Pedro dentro de cada um de nós. Cada um de nós, às vezes, somos falhos como Pedro também. Negamos sim a Jesus. Muitas das vezes, nós somos aquele que Jesus está ao nosso lado o tempo todo, mas a gente não está se convertendo verdadeiramente. E quando eu tive essa oportunidade, logo veio Pedro, e eu fiquei naquela ansiedade: Senhor,
por que Pedro? Aí eu disse, mas Pedro é tão conhecido, com certeza outras pessoas vão começar a falar sobre ele. Mas quando as coisas é na direção do Senhor, Deus determinou cada um para os profetas que aqui falaram. E o Senhor falou muito forte em meu coração sobre ele, porque nós somos como Pedro, muitas das vezes. Aqui em João 21, Jesus, ele manda que os seus discípulos vá para aquele outro lugar, que lá ele vai se apresentar para todos. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estava junto Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná, da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Não foi diferente como daquela primeira pesca, que foi a pesca maravilhosa. Eles passaram uma noite e nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, pede alguma coisa para comer? Respondeu-lhe, não. E ele disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não o podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima do pão. Em cima e o pão. Maravilhoso é. Mesmo a distância, mesmo quando nós estamos naquele meio do mar, achando que nada vamos pescar, o nosso Jesus está nos observando. E diz, ei, não temas, porque eu estou aqui. E foi o que Jesus fez. Pedro, quando foi pescar, ele foi tristone, porque ele disse, poxa, Jesus não ia aparecer, mas Jesus não apareceu, então eu vou pescar. Naquele momento eu vejo que Pedro, ele quis regredir. Ele voltou a ser o que ele era. Quando ele se ofereceu para ir com Jesus, Jesus disse, farei você pescadores de alma. Mas quando ele viu que Jesus não chegava, ele voltou a querer ser pescador de peixe. E como eu já tinha dito que Pedro, ele era um líder natural, quando ele disse, vou pescar, os outros logo me seguiram. Ele disse, eu vou com você. Porque quando a pessoa tem chamado, por mais que você queira desviar, por mais que você queira ir para um outro lugar, se você tem chamado, você pode até um dia tentar se afastar, mas vem sempre alguém para lhe resgatar e dizer, esse não é o caminho você já conhece. Pedro até tentou voltar a ser pescador de peixe, mas Jesus chegou naquele grande dia e disse, ei, você vai pescar os peixes, mas você vai continuar sendo líder.
Quando ele disse filhinho, filhinho, Pedro não imaginava, porque Pedro sabia que já tinha negado Jesus naquele grande dia 3 vezes, como Jesus tinha dito a ele. Então ele foi pensando, eu vou encontrar com o mestre, mas eu sei que o mestre vai falar coisas para mim. Eu imagino que seria isso que ele estivesse pensando. Muitas das vezes é o que nós pensamos também quando a gente se afasta. Senhor, eu sei que Deus não vai olhar para mim do mesmo jeito que olhava antes. Mas eu quero dizer que um filho, quando perde um pai, a gente se torna órfão. Mas um pai, se perder um filho, não tem nome para isso. Então ele nunca vai perder o seu filho. Jesus voltou e disse, filhinho, filhinho. Filhos, tem alguma coisa para comer? Ele não disse por nome, ele chamou filho, porque sempre será o seu filho. Por mais que você um dia negue a Jesus, um dia você pode negar a Cristo, mas ele que deu a vida para nos salvar, ele vai estar sempre conosco e dizer assim, ei, volte, volte, eu não quero que você volte para aquele outro lugar de onde eu lhe tirei. Eu quero que você volte e seja restaurado na minha presença. Muitas das vezes a gente se afasta do Senhor e não quer voltar pensando que Ele não vai nos aceitar. E logo agora no início, o pastor mesmo disse, ei, não somos nós que aceitamos a Jesus. É Jesus que nos aceita, mesmo falhos e pecadores como somos. Pedro, naquele momento, ele achou que Jesus jamais iria aceitá-lo, porque ele negou 3 vezes. 3 vezes ele negou a Jesus. Mas naquele mesmo dia, Jesus vai passeando com Pedro, ele vai andando com Pedro, e ele pergunta, faz uma pergunta para Pedro. Simão, filho de Jonas, ama-te mais do que estes? E ele responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou-se-lhe a segunda vez a dizer, Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse-lhe Simão, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus, apacentas as minhas ovelhas. E mais uma vez disse-lhe, pela 3ª vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão, com o olhar entristecido, por ter dito pela 3ª vez, ele disse, amo-te. E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingisse a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outros o cingirá e te levará para onde tu não queres. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Veja que agora tem uma grande diferença. Naquela pesca maravilhosa, Pedro deixou tudo e o seguiu. Vejo que muitas das vezes a gente entra na igreja, a gente entra no ministério com aquela emoção, agora eu vou, e troca de vestes, troca de modos de falar, troca de muitas coisas, mas verdadeiramente não troca o seu interior. Não muda o seu interior. Mas nesse momento, quando o Senhor Jesus pergunta a ele, filho, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas por 3 vezes. Eu vejo que as 3 vezes que Pedro negou a Jesus, Jesus faz a mesma pergunta por 3 vezes. E ele responde, sim, Senhor, te amo. Agora sim, Pedro está pronto. Não por fora, e sim por dentro. Daquela vez, ele se oferece para seguir a Jesus. Mas agora não. Agora Jesus diz, segue-me. Segue-me. E que Pedro faz grandes maravilhas, porque assim houve realmente uma grande transformação.
depois que Pedro é convertido verdadeiramente, em uma única pregação, Pedro converte mais de 3.000 pessoas. Não é apenas converter, todos eles se batizaram. Porque quando a gente se converte verdadeiramente, Deus ele não quer saber o que você fez no passado. Ele pensou até em voltar a ser pescador de peixe. Mas o Jesus disse, não, tu é pescador de almas. Assim como cada um de nós estamos aqui, nós somos pescadores de almas. Assim como essa plataforma está fazendo aqui, nós estamos resgatando almas. Ei, e não é almas lá fora, não. Não é só lá fora, não. São almas aqui dentro mesmo de pessoas dessa plataforma, porque eu sou a prova viva. Os irmãos que aqui estão resgataram minha alma. Na primeira pregação eu disse, ei, agora eu vivi, eu ressuscitei, porque eu estava me sentindo morta. Eu estava indo para a igreja, mas eu estava morta. Eu estava escondendo o meu chamado. Mas o Senhor Jesus colocou pessoas na minha vida. Eu digo que não foi o pastor que pediu para minha mãe falar comigo, não. Foi o Espírito Santo, verdadeiramente. Que ele viu como eu estava e ele disse, não, eu não vou perder. Você não vai acabar com o chamado que eu te dei. Pois verdadeiramente, eu te digo, se todos nós aqui temos um chamado, cada um tem o seu chamado de pregação, cada um tem o seu chamado de louvor, cada um tem um chamado que Deus dá e cada um vai procurando ter mais. Mas que possamos fazer como Pedro, olhar para trás, mas seguir para frente. Ele olhou para trás e pensou em ser pescador de peixe novamente. Mas Jesus chegou e disse, não, você vai ser pescador de alma, vem, segue-me, vem comigo. E é o que Deus está fazendo com cada um de nós. Confesso que naquela primeira semana que aqui eu entrei nessa plataforma, eu estava com mais de 15 dias com uma enfermidade. E minha mãe sabia, eu estava dizendo, mãe, eu estou me sentindo assim, assim. E quando eu entrei nessa plataforma, depois da oração, eu, se eu não me engano, entrei na quarta-feira, preguei numa quinta, se eu não me engano, e na sexta-feira eu não senti mais. Eu já estava tão me acostumando com a enfermidade que eu nem lembrei. E eu vim lembrar quando eu disse, gente, passou. Como Deus faz, como Deus é maravilhoso através de orações. Orações essas que fizeram aqui nessa plataforma, com o seu chamado, chamado de oração, chamado de pregação, o chamado de louvor. Eu verdadeiramente recebi tudo que aqui estavam sendo dito. E é o que eu mais peço, que cada um que esteja aqui ouvindo, que possamos ser como Pedro. Não apenas nos oferecer, mas se a partir do momento que Jesus nos chama, nos convencer, nos converter verdadeiramente. Não ser convencido de que conhecemos Cristo, mas ser convertidos a Cristo. Esse é o verdadeiro ministério que nós temos. Esse é o chamado que nós temos. É largar tudo para trás, como Pedro fez. Ele queria tanto aqueles peixes, mas em nenhum momento ele pensou. Jesus disse, ei, joga para outro lado. Ele jogou, pescou. Mas quando disse, é o mestre, ele se jogou ao mar e veio em direção a Jesus. Que possamos fazer a mesma coisa. Se jogar na direção do nosso verdadeiro Cristo, do nosso Senhor Salvador, porque só Ele tem um caminho para nós. E se nós temos um chamado, é não esconder esse chamado, não podemos enterrar esse chamado, não. É fazer como Pedro, em uma única pregação, converter verdadeiramente tantas pessoas, que possamos aceitar o chamado que cada um de nós temos e não nos esconder, como outros profetas fizeram, como outras pessoas fazem, e sim aceitar o chamado. Então, essa é a palavra que eu deixei para o dia de hoje, porque o Senhor que conduziu, assim que eu fui convidada, Deus colocou em meu coração Pedro. Gostaria de deixar mais e mais, mas espero que chegou uma mensagem no coração de cada um, que possamos ser como Pedro.
nos converter verdadeiramente e não nos achar porque estamos com Jesus, conhecemos a palavra de Jesus e achar que já somos o bambambam. Não, é nos converter porque só o Espírito Santo do Senhor, do nosso lado, é que faz todo o mistério. Assim eu agradeço a minha oportunidade nessa madrugada, nessa noite, na verdade. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus, né? Maravilha, Deus realmente está operando nesse lugar. Vamos ouvir agora o nosso querido Diácono Abel louvando, em seguida a irmã Quitéria. Não se preocupe não, nós hoje, se não der para fazer oração na meia-noite, fazemos meia-noite 10, meia-noite 15, sem problema. Hoje é o último dia da campanha O Chamado. Fica à vontade aí, amados. Amém, eu glória, a paz do Senhor para todos, né? Aí a nossa irmã Tiffany, né? Pregadora da palavra de Deus, que palavra maravilhosa, oh glória a Deus, oh glória, deixa a palavra possa ficar plantada nos nossos corações, irei louvar o Senhor, glória a Deus. Desperta agora o teu sono, ó irmão, pra ler a Bíblia, ora mais e avançai. Vamos pregar o Evangelho às multidões. Se estamos prontos, não devemos esperar. Muitas almas estão prestes a partir e não ouviram a mensagem da cruz. Se tu não prega, Deus vai requerer de ti. Vamos pregar agora em nome de Jesus. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. As palavras de Jesus nunca morrem. Jesus quer a todas as almas salvar. Então façamos a obra de Deus enquanto é dia e a noite logo vem. Obreiro incansável foi Jesus, trabalhou muito e bem pouco descanso. Todavia levava sua cruz, grande missão para nós ele deixou. Até hoje a seara aumentou e as almas clamando estão. Desperta agora, ó servo do Senhor, vem a palavra de poder e salvação. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. As palavras de Jesus nunca morrem. Jesus quer todas as almas salvar. Então façamos a obra de Deus enquanto é dia e a noite logo vem. Então façamos a obra de Deus enquanto é dia e a noite logo vem. Amém, oh glória, agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou louvar ao Senhor com mais um hino. Amém. Oh, como é bom ter você aqui, chorando, pedindo ajuda para mim. Peço, não te preocupes, pois eu vou te ouvir. Saiba
saibas que teus problemas resolvo por ti. Você anda desesperado por aí. E hoje você veio a mim por não suportar. Agora eu vou te ouvir, pois te amo sim. Provei meu amor lá na cruz, foi por ti. Peça e não desanimes, pois vou te ajudar. Enxugue tuas lágrimas, filho, e pare de chorar. Peça de coração, saibas que sou teu Deus. Chega de sofrer, filho meu. Saibas que quando por você hoje aqui chegou, há muito já esperava para lhe falar que tuas lágrimas colhi quando você chorou. E hoje quero os teus olhos enxugar, os teus problemas resolverei. Pensas que eu me esqueci de você, mas não te esqueci. Grande é o meu amor, clamastes a mim e hoje vou te responder. Peça e não desanimes, pois vou te ajudar. Enxugue tuas lágrimas, filho, e pare de chorar. Peças de coração, saibas que sou teu Deus. Chega de sofrer, filho meu. Chega de sofrer, filho meu. Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Chega de sofrer, filho meu. Tá ouvindo aí? Você que chora, você que fica sofrendo, né? Não. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos ouvir agora o diácono Gilberto fazer o que Deus tocar no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Ô Senhor, eu saldo meus irmãos na paz do Senhor Jesus. Senhor, entro na sua gloriosa direção, Pai, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e o Senhor vai fazer. Senhor, pela essa campanha, Pai, que está terminando hoje. Eu só tenho a agradecer ao Senhor por tudo. Por quê, Pai? Sou servo, o profeta, eu considero ele como um profeta, Pai. Porque é o Senhor que usa ele. Pai, obrigado. Meus irmãos, vocês ouviram quando o profeta convocou o exército do Senhor. Convocou o exército do Senhor ontem, pedindo para entrar em oração. Aleluia. Olha, meus irmãos, a irmã estava dentro do mato. A novilha dela estava sumida desde quarta-feira, que prometeram
apanhar um boi dela lá. Então essa novilha sumiu desde quarta-feira. Aí o profeta fez a oração com todos os meus irmãos aqui. E hoje, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, no final dessa campanha, está lá no pasto dela, tá? E em nome de Jesus, é isso que eu tinha que agradecer ao Senhor por tudo. Por isso, pastor, que o Senhor continue te usando e usando meus irmãos, dobrando a fé dos meus irmãos. É que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém, glória a Deus, né? Amém. Irmã Marilene, em nome de Jesus, fazer aquilo que Deus tocar no seu coração, tá? Não se preocupa com a oração, que a oração vai ser feita, mas fazer aquilo que Deus tocar no seu coração. Amém. Só tô com raiva aqui. Não assisti nada hoje, rapaz. O que hoje? A internet não deu pronto. Toda hora caía. Parecendo o Neymar, toda hora cai. Não vi quase nada. Meu Deus, Jesus é hoje, pronto, agora foi que deu. Mas graças a Deus agora parece que ela tomou um pouco de tendência. Glória. Né, Deus, maravilha dos céus, né, meus irmãos? Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. E os ouvintes aí com a boa noite e saudação em nome do Senhor da Glória. Que maravilha, irmãos, chegamos mais ao final de uma campanha e muito linda. Os pedacinhos que eu ouvi, me regozijei. Glória a Deus. Só não deu para ouvir bem o testemunho da irmã Disney. Né? Quando ela começou a falar, a internet caiu, eu não ouvi. Mas louvado seja Deus. Que maravilha dos céus. E assim, irmãos, eu quero corrigir algo, né, de ontem. Porque eu citei um capítulo, um versículo da palavra de Deus, que não é no versículo, no capítulo 41, sim, 43. Né? Louvado seja Deus. E desde ontem que eu fiquei com esse negócio na minha mente, porque eu não gosto de errar as coisas. E aí, Deus usando a irmã Quitéria no primeiro louvor, eu disse, Jesus, o Senhor falando de novo na água, no fogo, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Se Deus é tremendo, maravilhoso demais. Né? E assim eu quero pedir a oração aos irmãos, por 3 pessoas que não estão bem, irmãos. 2 mães, e cada uma com suas filhas. A Ágata, né, a bebê de ontem que eu postei lá no grupo, a criancinha que ela está com problema na cabeça e já está inchando o pé. E a mãe diz que ela chora muito mesmo, mas Deus é tão lindo, abençoou, né, e ela conseguiu ver a rifa dela para poder fazer a tomografia da criança. Louvado seja Deus. E a outra menina que eu conheço, Andressa, ela passou mal, a diabetes dela caiu profundamente, ela adormeceu e quase não acordou. E ela tem uma bebê, que eu já citei aqui, a Vitória, e ela está com um problema que o médico já disse que não tem mais jeito. E a menina, não sei se é 8 anos que a menina tem, aí a mãe tem esse problema, a menina tem esse problema. E aconteceu que ontem a menina entrou em coma, mas para a glória de Deus, a menina acordou do coma hoje e já foi para casa. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Ela é uma pessoa evangélica, a Andressa é evangélica. A mãe da Agatha, que não é, mas a Andressa, ela é evangélica. Né? Glória a Deus, muita gente orando pela vida dela e da filha. Né? E ela assim acordou também, que ela adormeceu, quase não consegui acordar, porque a diabetes baixou demais. Né? E a menina que entrou em coma também se acordou, glória a Deus, e estão em casa. Só que hoje ela não estava bem, né? Não está 100%, ela não está sempre no 100%. Mas assim nós vamos clamar a Deus, colocar em oração essas pessoas, e o Senhor há de estender as mãos santas dele. Né, para a glória de Deus. E sendo assim, eu vou louvar para a glória de Deus, né? Porque hoje não deu para quase nada na minha parte, né? Assim, por causa dessa internet. Eu dar uma surra dela, ela vai se habilitar. Está desconvertida, ela tem que se converter. Está no livro na harpa cristã, que o ano de mais desse louvor é 186. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus,
a graça de Deus é enviada. Andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil pecador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lição, combati o combate de amor e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Aleluia, glória a Deus, e fico muito feliz, irmãos, com o que o irmão Gilberto acabou de falar. Ontem o irmão estava aí suplicando, pedindo, clamando a Deus para que aquela pobre mulher conseguisse encontrar o seu animalzinho, né? Para a glória de Deus. Conseguiu, porque Deus, ele é fiel. O Senhor, ele guardou o seu animal, né? Bendito seja Deus. Agradeço a minha rica oportunidade, pastor. Aleluia, né? A glória é para o poderoso Deus, né? Fechando aqui, queridos, essa campanha, que possamos falar que foi um sucesso da presença de Deus. Aqui essa plataforma, como todo mundo sabe, é a plataforma do milagre. A irmã Joelma, aqui de Saquarema, entrou na plataforma com doença e Deus curou ela pregando a palavra aí, Deus curou a vida dela, curou a enfermidade que estava na vida dela. Hoje a nossa querida missionária Disney veio e falou exatamente igual a Joelma falou. Eu estava aqui, tinha esquecido até, e quando eu percebi, eu estava curada. É isso que Deus faz quando você determina a Ele. Houve uma determinação da parte dos amados. Eu não tenho palavra para agradecer a Deus, mas também agradecer a vocês, porque vocês vieram com alegria, coração alegre. Essas duas missionárias também, diaconisa e missionária que já foram, já saíram, ela não pode falar alto dentro do apartamento e ela fica até um determinado momento, mas ela muitas das vezes ela não deixa de vir para falar de Jesus. Então, querido, nós somos muito gratos a Deus, eu principalmente sou muito grato a Deus pela vida de vocês, que o Espírito Santo que habita aqui no nosso meio, ele vem a contemplar cada coração, né? A oração da meia-noite vai ser feita, eu acho que eu dei oportunidade para todo mundo, né? Não faltou ninguém. Mas nós vamos começar a oração com a nossa amada e abençoada irmã Vicentina. Irmã Vicentina, abre a tua boca. Irmã Vicentina, acho que dormiu, né?
mas que foi arrebatada. Ela falou no começo que estava passando muito mal, mas em vez de dizer para ela não vir, é que Deus cura a vida dela. Irmã Ana Lúcia. Glória a Deus. Senhor Deus, meu Pai, nesta hora, Espírito Santo, eu quero agradecer, Pai, por tudo que o Senhor fez. Pai, nesta hora, Pai, já são uma madrugada em nome de Jesus, um novo dia já, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nesta madrugada, vai fazer em nome de Jesus. Meu Pai, entrego cada um que faz parte dessa plataforma em nome de Jesus. Quero entregar a vida de cada um, as famílias de cada um. Pai, também entrego os que estão ao outro lado ouvindo, Pai, essa programação, que o Senhor também, meu Pai. Pai, obrigado, Pai, pela tua palavra, Espírito Santo. Pai, pela vida de cada um, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha dar uma última noite, venha dar um livramento, guardar e proteger em nome de Jesus. E eu quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Amém, amém, glória a Deus. Vamos ouvir agora o diácono Gilberto fazendo a oração também em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu entro mais uma vez na sua gloriosa direção, Senhor, para te entregar, meus irmãos, nessa madrugada, nas suas mãos, Pai. Que o Senhor abençoe, que dê uma madrugada abençoada para todos meus irmãos, para os irmãos da plataforma, os ouvintes. Entrego nas suas mãos, Senhor. Ah, Senhor, que o Senhor abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, pastor? Amém. Diácono Abel, missionária Quitéria. Amém. Amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai, neste momento, eu elevo meus olhos para o céu, Senhor, para te agradecer pela nossa salvação, pela transformação que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai eterno. Ó, Senhor, te agradecer pelo fôlego de vida que o Senhor nos deu. Ó, Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, pela bênção, pelas vitórias. Ó, Pai Santo, vai abençoando neste momento, Senhor, entrega cada um neste momento dos teus servos, Senhor, em tuas mãos. Cada um dos teus servos, Senhor, que participa, Senhor, deste programa, Senhor, vai abençoando, dando vitória a cada um, apresentar aqueles que estão enfermos, Senhor, entra com providência em cada vida, Senhor, repreende todo o mal, Senhor, vai operando milagres, Senhor, em cada vida, pelo poder do teu nome, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Abençoa cada um de nós, fica conosco, Senhor, fica conosco, não somos mais para todos sempre. Querido Deus, amado Pai, neste momento, Senhor, em continuidade na Tua presença, Pai, nós nos encontramos, Pai querido. Deus, quero te agradecer, meu Pai, por cada um que se encontra, meu Pai, nessa programação, meu Pai, por cada louvor, por cada palavra, Senhor. Ó Jesus, toma em Tuas mãos cada um dos Teus filhos, Pai, vai abençoando grandemente, Pai, dando uma bênção especial para cada um, meu Senhor amado. Dando um abraço de vitória, meu Senhor, abençoando a cada ouvinte, Senhor, onde estiver um ouvinte, Senhor, visita nesta hora, Pai, preenche o vazio de cada coração, meu Pai, e fala fortemente, meu Senhor amado, através da Tua palavra, meu Senhor, vai tocando, meu Senhor, que vidas venham ser libertas pelo poder que há em Teu nome. Pai, eu quero já te agradecer e te pedir que nos dê uma noite de paz, Senhor, em Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Diaconisa Rivalda. Exalva. Exalva. Amém. Soberano Deus, Altíssimo Pai, estou aqui nesse momento com meus irmãos, Senhor, peço licença aqui para entrar na sua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, por ter deitado, dormido
tenho acordado, porque o Senhor tem me concedido essa graça, essa vitória, esse milagre que é a minha vida. Deus amado, Senhor Jesus, eu peço a Ti agora nesse momento, que vá ali, Senhor, naquele hospital, Senhor, fazer uma visita ao irmão Adelmo, Senhor, que fez uma cirurgia, se encontra na UTI, foi uma cirurgia de coração, se encontra na UTI, como o Senhor sabe, mas eu sei, tenho a certeza que o Senhor já foi lá fazer a visita dele, Senhor. Faz, Senhor, conforme a vontade de Ti e não a minha. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, Tu és santo e maravilhoso. Obrigada, Senhor, por participar desse chamado, dessa campanha, o chamado. Que o Senhor faça milagre na vida de cada um que participou e daqueles também que participaram individualmente por pessoas que têm pedido oração também, Senhor. Eu peço a Ti que tudo que nós pedimos aqui em oração nessa campanha, que seja na Sua direção, Senhor, e o Senhor venha fazer. Vem agir em nossas vidas conforme a vontade do Senhor Jesus. Entrego a cada um, principalmente aí o pastor e cada um que faz parte dessa rádio. E quem não faz também, mas que somos todos irmãos em Cristo Jesus. Põe a sua divina mão sobre cada um de nós. Derrama seu sangue carmesim, da cabeça à ponta dos pés em cada um, protegendo-nos e guiando em tudo que fomos fazer em nossas vidas. Assim agradeço a tua oportunidade, em nome de Jesus. Missionária Disney, fazendo oração em nome de Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Obrigada, Senhor Jesus, por mais uma noite de estarmos aqui reunidos para falarmos a tua palavra, para dizer o quanto tu és maravilhoso, para dizer, Senhor Jesus, para cada dia glorificar a ti. Obrigada, Senhor, pelo fôlego de vida que dá a cada um de nós. Amém. Glória a Deus, né? Missionária Marilene, mulher de Deus, abre a tua boca, ei, mulher, abre a tua boca e profetiza nessa terra. Oh, glória. Aleluia, glória a Deus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Deus Santo, Deus querido, Deus amado, Papai, mais uma vez, Senhor, nos encontramos aqui, Deus, na Tua presença, Espírito Santo. Meu Deus, para te agradecer, meu Pai, por mais um trabalho concluído. Pai, que o Senhor, Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, venha, meu Pai, dar uma madrugada de paz para cada um. Meu Deus, abençoa todos, meu Pai, que se encontram aqui nesta live, Senhor. Aqueles que estão ouvindo ainda, que vão ouvir, Pai, aleluia. Que chega até essas pessoas que necessitam, Deus, do teu socorro, que necessitam, Pai, de algo de ti, Senhor. Meu Deus, eu quero te pedir, Senhor, pela pequena Ágata, Senhor, e pela sua mãe, Senhor da glória. Toma nas tuas mãos, ajuda aquela criança, meu Senhor da glória. Vai desfazendo, meu Pai, aquele mal que está na vida daquela criança, para a honra e glória do teu nome, meu Deus. Não é para a nossa honra, não é para a nossa glória, mas é para a tua honra, Espírito Santo. Pai, assim também eu entrego a Andresa, Senhor, nas tuas mãos. Ela e a filhinha dela, Vitória, Senhor. Que ali, meu Deus, os médicos, Senhor, já desenganou. O médico disse, Pai, que não tem mais jeito. Mas o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Ó Espírito Santo de Deus. Assim, meu Deus, como o Senhor, meu Pai, indicou aquele médico, Senhor, para fazer a cirurgia daquela criança. Ó Deus Santo, Deus querido, em um local particular, Senhor. Mas o Senhor tomou providência de tudo, ela não vai pagar nada, porque foi o Senhor, meu Pai. E eu creio, meu Deus, que a última palavra vem do Senhor. Meu Deus, ajuda, Pai, prepara, Deus, o momento, a hora, Deus, da cirurgia daquela criança.
aliança, Pai. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai eliminando a viagem, Deus, da vida de Andresa, Senhor. Vai tirando, Pai, com as tuas mãos de poder, Espírito Santo. Louvado seja teu nome, Senhor. E aquele Senhor, Deus, que deu entrada no hospital. Assim, Deus, a tua filha vem pedir oração. Pai, toma nas tuas mãos, Senhor. Eu não a conheço, mas o Senhor conhece, Pai. Porque o Senhor vê todas as coisas. Pai, toma nas tuas mãos, Senhor. Não sei, Deus, como se encontra agora nesse momento. Só sei que está hospitalizado, Senhor. Mas o Senhor é o Deus que tudo pode. Por isso, meu Pai, nesta hora, neste momento, Deus, eu entrego essas pessoas nas tuas mãos, papai querido, porque só o Senhor pode cuidar, só o Senhor pode livrar, só o Senhor pode curar, Deus Santo, Deus amado e Deus poderoso. Obrigado, Deus, pelos milagres. Obrigado, Senhor, pelas restaurações. Obrigado, meu Senhor da glória, pelas curas. Obrigado por tudo, ó Deus. Obrigado por essa rádio, Senhor da glória. Obrigado, meu Deus, pela existência, meu Senhor. Obrigado, meu Pai querido, por cada participante que estão aqui, Deus, todas as noites. Toma, meu Deus, o pastor João nas tuas mãos, meu Gilberto, Pai. Vai operando maravilha na vida destes homens. Cada vez mais, Senhor, vai realizando, Pai, o desejo do profundo do coração dele, que eu não sei, mas o Senhor sabe, Espírito Santo. Toma nas tuas mãos, Senhor. E eu já te agradeço, crendo na vitória, Pai, do milagre, de tudo, Senhor, que o Senhor já fez em nossas vidas, em nosso meio. Para a honra e glória do teu Filho amado Jesus. Aleluia. Fica conosco, Deus, e nos abençoe essa madrugada, para a honra e glória do teu nome. Amém, pastor. Amém, glória a Deus, né? É muita alegria, é muita luta, é muita diversidade, mas nós temos que se alegrar, porque quando nós conversamos com Deus, Ele faz a poderosa obra. Quero falar aqui com vocês, queridos, amados ouvintes, vocês que ouviram a oração que já começou aqui às 0h, esse povo que fica aqui, aleluia, eles não ficam encostados, eles colocam um palitinho de fósforo nos olhos para não fechar os olhos. Mas quando eles abrem a boca, aleluia, ninguém segura esse povo na oração. Foi contado hoje aqui 3 testemunhos de milagre, mas nós sabemos que ainda há pessoa precisando, através desta oração, um milagre acontecer sobre a vida de pessoa que está nos ouvindo, pessoa que foi pedindo oração nesse lugar, mas que a glória de Deus venha manifestar sobre a vida destes que estão ouvindo agora, esses que vão chegar para outro e vai dizer: Deus fez um milagre na minha vida através de uma oração, de uma rádio online, como aqui muitas das vezes as pessoas saem dizendo que Deus curou. Esse Deus, Ele é poderoso. Esse Deus é que levanta aquele que está caído. Esse Deus é que dá as mãos, aleluia, para direcionar você o caminho que você tem que tomar. Então, nessa madrugada, querido, eu quero agradecer a Deus pela vida de todos, principalmente desses que se encontram aqui na plataforma, esses que estão aqui desde 23 horas, buscando a palavra de Deus, orando a palavra de Deus, pregoando a palavra de Deus, tudo é palavra de Deus, louvores da palavra de Deus. Por quê, pastor, eles fazem isso? Porque eles adoram o Criador do céu e da terra. É o chamado que nós profetizamos nesse lugar, foi o chamado que nós pregamos nesse lugar. Deus usou verdadeiramente aqui 7 vidas, foram 6 varoas adultas e uma adolescente que trouxe a palavra para a sua vida. Eu tenho certeza que você ouviu quase todas, mas se você não ouviu quase todas, tu vai lá na TV Evangelizando Nações no YouTube, que você vai encontrar toda a programação do chamado, porque aqui no Kauai é só flash que nós colocamos, mas nós sabemos que a obra é do Espírito Santo. 0h e 31 minutos. O que você quer? O que você precisa? O que você necessita? Clama a mim, que eu responder-te-ei, anunciar-te-ei
coisas grandes e firmes que não sabe. Olha aí para essa plataforma. Aqui tem 7 pessoas. Não, aqui tem 9 pessoas. Mas participaram hoje aqui, foram 11 pessoas adorando a Deus pela sua vida. Está difícil para você, querido? Não, não está difícil. Clama a Deus. Eu orei ontem com o povo aqui que uma pessoa estava dentro do mato buscando os animais dela. E ali Deus mandou o animal de volta. Mas orou pelo animal verdadeiramente, eu orei para o animal. Orei para a dona do animal. Orei para aquela pessoa que falou que ia pegar o animal e ia fazer um churrasco. Porque não pode mexer naquilo que Deus colocou nas mãos da pessoa para cuidar. Se foi um animal, vai ter que cuidar. Se for de uma bicicleta,